Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eram como ovelhas sem pastor. Foi esta a impressão que Jesus teve daquele povo que corria atrás dele para escutar a sua palavra, para escutar os seus ensinamentos, para por Jesus serem curados e serem libertos. Meus irmãos e minhas irmãs, esta percepção que Jesus tem de que as pessoas pareciam ovelhas sem pastor, já era algo que era percebido e denunciado já desde o Antigo Testamento, conforme nós ouvimos hoje na primeira leitura da Santa Missa do livro do profeta Jeremias, quando o próprio Deus vai denunciar o descaso, a falta de responsabilidade dos pastores do povo de Israel. A primeira leitura começa com Deus proclamando: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. É a palavra de Deus que é dirigida para aqueles que tinham como missão cuidar do povo, cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que tinham a responsabilidade sobre o povo, fossem os governantes, fossem os sacerdotes, fosse qualquer liderança, era tido na conta de pastor. Tinha como missão pastorear e cuidar do rebanho e cuidar do povo. Como dizia no domingo passado, quando também refletíamos sobre a missão do pastor, esta é também a missão de todo aquele e aquela que constituiu uma família, que formou uma família, que tem sua casa para administrar e para cuidar. Também a este, também a esta, Deus dirige a sua palavra de advertência. Cuidado, é preciso exercer com atenção, com amor e com carinho a missão de pastorear o rebanho. Este rebanho pode não ser uma comunidade, este rebanho pode não ser um grupo, este rebanho pode ser os seus filhos, a sua casa, a sua família, e sobre eles, sobre esta pequena comunidade, você é responsável por pastorear, por cuidar, por dar as orientações necessárias. Irmãos e irmãs, quantas famílias, quantos filhos vemos hoje sem ter alguém que os conduza, sem ter alguém que os oriente, porque às vezes falta um pai e uma mãe de coragem para conduzir os seus filhos. Deixam os filhos fazerem o que quiserem, deixam os filhos sempre à vontade, não se importando com aquilo que os seus próprios filhos estão fazendo dentro de casa, na escola, na igreja, na comunidade, junto aos amigos. Depois vai colher os frutos amargos de ter sido irresponsável na condução de sua família, na condução dos seus filhos. Hoje, logo mais, teremos 3 batizados. Irmãos e irmãs, no dia do batismo, é perguntado aos pais se eles assumem o compromisso de educar os filhos na fé cristã, de fazer com que estes filhos vivam na igreja, na comunidade do Senhor.
E os pais ali prontamente dizem e assumem o compromisso: sim, queremos ajudar este nosso filho, esta nossa filha a crescer na fé, a viver na igreja. O problema é que às vezes nem o pai nem a mãe pisa na igreja, a não ser no dia do batismo. Como é que vai cumprir esta missão? Como é que vai pastorear a sua casa, o seu rebanho, os seus filhos? Se nem ele próprio participa da igreja, se nem ele próprio vem à missa, a não ser no dia do batizado, ou então esperar que alguém morra para vir no dia de sétimo, numa missa de sétimo ou de 30º dia. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra é dirigida para cada pai e para cada mãe, para cada um daqueles e daquelas que assumem o compromisso de conduzir um grupo, de conduzir uma pastoral, de conduzir uma comunidade, de conduzir uma paróquia, uma diocese e toda a igreja. Irmãos e irmãs, é preciso termos não apenas esta visão de que quando a Sagrada Escritura fala do pastor, está cuidando daquele que está à frente de uma paróquia, de uma igreja ou de uma comunidade. Cada um de nós recebe também a missão de pastorear aqueles que foram colocados sob os nossos cuidados, de pastorear inclusive a si próprio como ovelha do rebanho que é Cristo. Ai dos pastores, é palavra de Deus. Irmãos e irmãs, como seria bom se, por exemplo, os nossos governantes, desde a esfera menor, que é a esfera municipal, se os governantes, se aqueles que são eleitos a cada 4 anos, dentro em breve, teremos as eleições para escolher aqueles que irão nos governar nas cidades por mais 4 anos. Como seria bom se cada um daqueles que são eleitos tivessem esta missão, este compromisso, esta responsabilidade, escutassem esta palavra de Deus como sendo dirigida também a cada um deles e delas. Ai dos pastores que deixam perder-se e cuidar-se, e deixam perder-se as minhas ovelhas e dispersar-se as ovelhas do meu rebanho. Quantos estão aí no poder, independente de que esfera estejam? É na esfera municipal, é na esfera estadual, é na esfera federal. Quantos aí estão apenas para enriquecer, sem preocupar-se com as pessoas, sem preocupar-se com os povos, sem preocupar-se com os menos favorecidos? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui já sabem vocês que não tenho interesse político algum. Não estou falando nem de A, nem tampouco de B. Digo isto de modo sempre geral, porque o mais que a gente vê nessas cidades ou nas cidades pelo nosso país, infelizmente, são descaso, são ações que precisariam ser feitas, sobretudo em favor daqueles menos favorecidos. E outro lado também, quando vemos pessoas que, tendo aqueles que os governam, cuidando bem do seu povo, são felizes também em suas cidades, com boas ações, com boas obras sendo feitas e sendo realizadas. Também aqueles que nos governam precisam ter cuidado, porque um dia prestarão contas, não apenas diante do TCU, ou Tribunal de Contas da União, ou do TCE, Tribunal de Contas do Estado, mas prestarão contas a Deus, prestarão contas ao Senhor, daquilo que fizeram durante o tempo que governavam, daquilo que realizaram em favor do povo. E meus irmãos e minhas irmãs, deste tribunal, do tribunal de Deus, ninguém foge, ninguém escapa. É a consciência que deve também consolar
a todos e a cada um de nós, embora devemos sempre procurar votar bem naqueles que têm o melhor projeto para a cidade, para o estado, para um país. Aqueles que nos governam estão lá porque lá foram colocados pelo voto de cada um. A importância que tem o voto de cada um para escolher bem aqueles que nos governam. Meus irmãos e minhas irmãs, como dizia, deste tribunal do Senhor, nenhum governante haverá de escapar. Todos terão que prestar contas a Deus daquilo que fizeram, daquilo que deixaram de fazer. E o Senhor, Ele mesmo vai dizer nesta página da Escritura, por meio do profeta Jeremias: irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações. Irmãos e irmãs, é preciso, portanto, como a cada quinta-feira realizamos, rezar por aqueles que nos governam. Aqui em cada quinta-feira, no momento de adoração, nós rezamos por aqueles que nos governam, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, independente se a gente gosta ou não, se votou ou não, é nossa obrigação, porque estão nos governando, e nos governando devem sempre procurar o melhor para o povo, para as pessoas. Sempre, a cada quinta-feira, mencionamos ou lembramos daqueles que nos governam na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. É nosso dever, enquanto cristãos, rezar pelos que nos governam, porque são aqueles que nos pastoreiam também, pastoreiam no âmbito civil, no aspecto político. E então devemos também rezar por eles, pois a missão de cada um daqueles que foram eleitos, certamente também não é das melhores missões. É uma missão cheia de obstáculos, é uma missão cheia também de dificuldades. Não é um mar de rosas governar uma cidade, não é um mar de rosas governar um estado, não é um mar de rosas governar uma nação. Pois são muitos os desafios, muitos os obstáculos, e para governar é preciso ter sabedoria, mais do que ambição. Infelizmente, em muitos casos, a ambição é maior do que a sabedoria. O querer enriquecer é maior do que o querer fazer bem pelo nosso povo. Por isso, sempre devemos rezar continuamente por aqueles que nos governam. E nos governam não apenas, como dizia, na esfera civil. Rezar também por aqueles que estão com a missão de nos pastorear no aspecto religioso. Rezar pelos padres, rezar pelo bispo, rezar pelo nosso Papa. Se não é fácil a missão de governar uma cidade, também não é fácil a missão de administrar uma paróquia, de administrar comunidades, de administrar grupos. É preciso ter também sabedoria para poder administrar, para poder governar e sermos, cada um de nós que fomos colocados à frente de uma paróquia, e sermos pastores segundo o coração de Deus, pastores capazes de unir o rebanho, capazes de dar a orientação necessária para as ovelhas e para o rebanho que a nós foi conduzido. Portanto, que cada um também reze por mim na condição de padre, colocado à frente desta paróquia. Reze também pelos outros padres, para que tenhamos e sejamos sempre pastores segundo o coração de Deus. Para que sejamos sempre pastores capazes de conduzir bem o rebanho que nos foi confiado. Irmãos e irmãs, quando acontece algum escândalo na igreja, rapidamente se fala dos padres, dos bispos, daquilo que de errado fizeram. Mas será que nós, como cristãos e católicos, assumimos também a missão de rezar pelos pastores, de rezar pelos padres, de rezar pelos bispos? Na hora de rezar não quer, mas na hora de atirar uma pedra é o primeiro que pega na pedra.
é o primeiro que reclama, é o primeiro que fala, é o primeiro que acha ruim quando acontece um escândalo na igreja, mas é aquele que primeiro também pega no terço para rezar pelos padres, é o primeiro que pega no terço para rezar pelos bispos, é o primeiro que reza no terço para pedir que Deus dê sabedoria àquele que foi colocado à frente da paróquia. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Rezar é difícil, criticar é fácil. Portanto, sejamos como ovelhas do rebanho de Cristo, que estão também preocupados com o padre, que estão também preocupados com o bispo, que estão também preocupados em rezar, em pedir que o Espírito Santo conduza aqueles que foram colocados à frente da comunidade, para que sejam capazes de unir, para que sejam capazes de conduzir, para que tenham sabedoria em governar, em administrar aquele rebanho que foi colocado sob os seus cuidados. Irmãos e irmãs, que nós, portanto, hoje assumamos também, como ovelhas do rebanho de Cristo, este compromisso de rezar por aqueles que nos governam, na esfera civil, na esfera política, na esfera religiosa, rezar pelos padres, rezar pelos bispos, rezar pelo nosso Papa. A oração a gente sempre pode fazer. A oração é nossa obrigação realizar, é nosso dever realizar, mas também que cada um reze por si mesmo, na missão que o Senhor lhe confiou, de cuidar, de pastorear a sua casa, os seus filhos, a sua igreja doméstica. Deus também pedirá contas a você de como você cuidou das ovelhas que Ele colocou sob sua responsabilidade, dos seus filhos e das suas filhas. Faça sempre o melhor, peça sempre a Deus sabedoria para administrar bem a sua casa, a sua família, aqueles que foram colocados sob os seus cuidados. E que Deus conduza a todos nós, ovelhas do seu rebanho, pelas estradas da vida, nos dando sabedoria para governar e administrar aqueles que foram colocados sob os nossos cuidados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra do Senhor, que é dirigida para todos que têm o cuidado e a responsabilidade sobre outras pessoas. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor.